A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Repórter Janaína Camelo, direto de Brasília. Como vai se dar esse processo a reboque dessa operação no Rio de Janeiro? Tudo bem, Janaína? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, o ministro disse isso, que já foi aberta investigação para apurar duas questões específicas relacionadas ao crime organizado: o funcionamento dos esquemas de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e a infiltração de organizações criminosas no poder público. Isso foi comunicado, que já foi instaurado ali essa investigação pela Polícia Federal, foi comunicado ali pelo ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência que ele participou hoje pela manhã com várias entidades de direitos humanos, para falar sobre a mega operação no Rio de Janeiro, para falar sobre as regras ali que foram estabelecidas pela DPF das favelas para reduzir letalidade nessas operações nas comunidades do Rio. E o ministro lembrou que essa instauração aí de inquérito, Thiago, já tinha sido determinado, inclusive, como uma das regras ali na DPF das favelas, no julgamento que aconteceu em abril desse ano. Só relembrando ali, entre as regras, ficou isso: a abertura de um inquérito pela Polícia Federal de crimes com repercussão interestadual, internacional, envolvendo organizações criminosas que ocupam comunidades, que também a COAF, a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do Rio deveriam ali se preocupar, deveriam ali tomar a frente dessas investigações, dar prioridade nas diligências, que a Polícia Federal também deveria instaurar inquérito para investigar conexões com agentes de segurança com grupos criminosos e milícias. E aí hoje, nessa audiência, o ministro Moraes ele disse o seguinte, que a Polícia Federal vai seguir à frente da investigação macro, segundo ele, especialmente no rastreamento aí financeiro das facções, considerando que o enfraquecimento econômico das milícias e do tráfico é condição essencial para reduzir a violência. Então, essa audiência aconteceu com a participação de 29 entidades ali de direitos humanos, e todas elas fazem parte são amigos, considerados amigos da corte, que são aquelas partes ali interessadas no processo dentro da DPF das favelas, Thiago. E aí o ministro ouviu cada um dos representantes, cada um teve 5 minutinhos ali para falar, disseram que o governo do estado do Rio de Janeiro não cumpriu todos os requisitos ali, todas as regras, as medidas da DPF das favelas, como, por exemplo, a proporcionalidade no uso da força, na assistência aos familiares, com o uso de ambulâncias, por exemplo, principalmente com relação à preservação do local ali, das mortes, e destacaram ali, pediram ao ministro Alexandre de Moraes que haja uma atuação mais forte na fiscalização da mega operação dos órgãos federais, como a própria Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e pediram menos atuação dos órgãos estaduais, como o Ministério Público do Rio de Janeiro, alegando o seguinte, que o Ministério Público do Rio, por exemplo, que está atuando na fiscalização da mega operação, não poderia fazer esse trabalho de fiscalização porque participou da elaboração, do planejamento dessa operação que foi considerada aí a mais letal do país. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, segundo o STF, Thiago, no encerramento ali da audiência, disse que reafirmou o compromisso do STF para acompanhar de perto as medidas cabíveis. Ele apontou como problema central a falta de autonomia e estrutura da Polícia Técnico-Científica do Rio de Janeiro, destacando que a subordinação à Polícia Civil compromete a independência das investigações, e também disse o seguinte, que reiterou a necessidade de fortalecer o controle externo de atividade ali policial pelo Ministério Público com atuação preventiva e independente, e informou também ter pedido imagens das câmeras corporais também dos agentes, das câmeras das viaturas também. Ele disse que fez esse pedido formalmente ao governo do Rio de Janeiro. Então, só para deixar claro que esses 2 inquéritos já foram abertos pela Polícia Federal para averiguar toda a questão ali envolvendo lavagem de dinheiro relacionado a organizações criminosas e também participação dessas organizações criminosas no poder público, viu, Thiago? Isso, o Supremo ouvindo a sociedade também em relação à violência no país, principalmente no Rio de Janeiro. A Janaína Camelo volta daqui a pouquinho para falar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chamar a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. Deise, começo por você perguntando
a relação do Supremo, o posicionamento do Supremo a partir dessa mega operação no Rio de Janeiro? De que forma a Corte está tentando se posicionar? Tiago, a Corte está se posicionando de novo como um ator político e tem demonstrado aquilo que a gente já tem percebido, que o sistema brasileiro, as instituições brasileiras, elas não colaboram, elas não cooperam entre si, né? Elas se sobrepõem umas às outras, né? E é isso que a gente está vendo agora. Vocês me desculpem aqui, mas a Polícia Federal ela já investigou as facções criminosas dezenas de vezes. O grande problema é que, como a gente não tem essa cooperação entre as instituições, os resultados dessas investigações, eles não vão adiante, eles não prosperam, eles param ali no meio do caminho, porque nós temos instituições que não pensam em conversar, que é aquilo que a gente vem falando ao longo da semana aqui na Jovem Pan. E tem uma outra questão também, a nossa reação aqui, é sempre uma reação, ela é muito casuística. A gente não se prepara para aquilo que a gente tem visto o tempo inteiro. A questão da segurança pública no Brasil, ela não é nenhuma novidade. A questão das facções não é nenhuma novidade. Eu falei no comentário anterior aqui, a gente teve a CPI do narcotráfico em 1999 e desde então as facções só aumentaram. Então, a gente vê aqui o STF, de novo, agindo como um ator político, desconfiando das governanças locais, como, nesse caso, o Estado do Rio de Janeiro, e as nossas instituições não cooperam. Daqui a 2, 3 meses, a gente vai falar exatamente do mesmo assunto de novo. Ô Vilela, é claro que a Deise faz a leitura política dela, e eu queria te perguntar do ponto de vista mais técnico. A própria PF, como a Deise também destacou, já não faz esse trabalho de investigação? É necessário que o Supremo determine que a PF, ou pelo menos fale que a PF deve fazer ou deixar de fazer? Pois é, Thiago, me parece, por exemplo, que nós temos uma operação que está em curso e que tem recebido elogios, inclusive, que é a Operação Carbono Oculto, dos quais a Polícia Federal faz parte, dá uma demonstração de que uma análise, uma investigação referente à utilização financeira, à movimentação financeira dessas organizações criminosas já está sendo feita, já está em curso. É algo que parece, como a Deise colocou muito bem, parece muitas vezes uma sobreposição de competências ou uma tentativa de sobreposição de competências, quando, na verdade, a Constituição ela é bastante clara em atribuir a competência para a atuação das forças ostensivas, as forças de segurança pública, para as unidades da federação. Então, eu vejo que, nesse sentido, não há o que se fazer no sentido de buscar uma unificação que não fazer o diálogo e uma construção de atuação conjunta entre as forças dos diversos estados e do governo federal. Sobreposição, ela não é o melhor caminho, até porque o governo federal muda de mãos, o governo dos estados mudam de mãos. E, nesse sentido, é importante que a estrutura legal ela seja sempre respeitada como forma de manutenção da ordem e de preservação da segurança jurídica.